Boa noite. Esse é um dia, é uma semana extremamente importante para nós da cardiologia, nós que militamos por saúde. Meu nome é Henrique Tria Bianco, eu sou atualmente diretor do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também trabalho com a parte lípides, né, de dislipidemia, que são alterações lipídicas, junto à Universidade Federal de São Paulo, a nossa querida Unifesp. O colesterol, só para fundamentar essa nossa apresentação, é uma substância vital para a nossa sobrevivência. Eu sempre digo que se a gente fosse hoje numa maternidade e dosasse no sangue dos recém-nascidos, também apresentaria colesterol. O colesterol é importante para a formação de células, formação de proteínas, de hormônios. Então, portanto, o colesterol é importante, é crucial para a nossa subsistência. Entretanto, o colesterol, quando fica muito alto, muito elevado e por muito tempo elevado, ele pode estar associado a maior risco de doença coronariana. E eu sempre gosto de fazer um paralelo do coração com uma casa. Uma casa ela é composta de paredes, o coração também tem as suas paredes, suas cavidades. Uma casa é composta por portas ou janelas que separam essas paredes, o coração também tem essas portas, janelas, chamadas válvulas, e uma casa tem uma rede hidráulica que nutre essa casa. Assim como o coração tem as suas artérias coronárias, que levam sangue para o próprio músculo do coração, que é chamado de miocárdio. Entretanto, a associação do colesterol com eventos cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, está intimamente relacionado com o depósito gradual dessa gordura ao longo de alguns anos, ao longo de algumas décadas. Por isso que é importante a gente detectar precocemente indivíduos que têm elevação desses lípides, né? E para que a gente possa fazer uma prevenção de uma maneira ou não farmacológica, né? Com modificações de estilo de vida, incentivar a prática de atividade física, uma dieta mais apropriada, mais adequada, ou eventualmente, em alguns casos que forem necessário, a gente poder tratar medicamentosamente essa situação. É importante a gente dizer que o colesterol é como uma gordura, né? Portanto, uma gordura ela é insolúvel em meio aquoso, como o nosso sangue. Se você pegar um copo de água e despejar uma colher de óleo, ela é insolúvel. Mesmo que você misture com uma colher, ela fica ainda separando essas duas camadas. Isso acontece também com o nosso colesterol no nosso sangue. Portanto, para o colesterol ser transportado no nosso sangue, que a gente chama de plasma, né? Ele precisa de proteínas que transportam esse colesterol. Essas proteínas a gente didaticamente chama de LDL, HDL, VLDL, que nada mais são do que transportadores de colesterol. Essa classificação é dada em função da sua densidade, né? Só para relembrar um pouquinho, densidade é uma relação matemática de massa sobre volume. Então, toda vez que a gente falar de colesterol ou de glicemia, a gente vai falar de alguma unidade que corresponde à massa por volume. Por exemplo, o colesterol do indivíduo é 200 miligramas por decilitro. A mesma coisa a gente aplica para as lipoproteínas. Lipoproteínas são aquelas transportadoras de colesterol ao longo do plasma. A proteína, a lipoproteína que mais carrega, que mais transporta colesterol, é chamada de LDL, da sigla em inglês, quer dizer uma lipoproteína de baixa densidade. Assim como nós temos uma proteína de alta densidade, que é a HDL, que transporta também o colesterol. A gente, didaticamente, de uma maneira mais lúdica, explica que o bom colesterol está dentro da HDL. E o colesterol ruim, o colesterol potencialmente perigoso, está dentro da LDL. Então, teoricamente, o HDL retiraria o colesterol para ser eliminado e o LDL coloca o colesterol em alguns tecidos e, principalmente, coloca o colesterol dentro dos vasos. Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Vamos ver. Enquanto isso, a gente fica batendo papo, né? É importante hoje também dizer que existe uma doença que outrora era chamada de doença rara, ela não é doença rara,
é a doença chamada hipercolesterolemia familiar. A gente resume dizendo que é a HF, né? É uma doença que é determinada geneticamente, né? E não é uma doença rara, é uma doença que na forma mais comum, que a gente chama de forma heterozigótica, tem uma incidência aproximada de 1 para 200 casos, né? E tem também a forma homozigótica, essa sim é uma doença mais rara, que nós temos um caso para cada 1 milhão. Ela não é rara, na verdade, ela é pouco diagnosticada, né? A gente tem que sempre lembrar dessa possibilidade, porque indivíduos que nascem com essa doença, com HF, têm um risco, se não tratado adequadamente, de quase 20 vezes mais de ter um evento cardiológico, de ter um infarto. Então, hoje a gente tem já scores, já tem ferramentas para identificar quem são essas crianças, quem são esses indivíduos que têm essa doença, e a partir do diagnóstico, pode ser feito e deve ser feito precocemente, a gente já pode instituir a terapia apropriada. Existem uma série de remédios aplicados para essas situações, desde as estatinas até remédios mais recentes, são remédios de uma biologia molecular, são anticorpos monoclonais, e esses pacientes vão se beneficiar da redução intensiva e, por muito tempo, manter o seu colesterol mais baixo. Doutor Henrique, acabou de chegar uma pergunta aqui. Ontem fiquei sabendo que uma amiga tem colesterol alto, que só abaixa com remédio, e a filha dela também tem, aos 5 anos. Isso pode ser HE, hipercolesterolemia? Pode sim. Existem alguns scores, né, que se baseiam no nível de quanto o colesterol está elevado, né, se a pessoa tem antecedentes familiares, né, alguns estudos mostram que indivíduos que têm pais, ou pelo menos um dos pais, com colesterol elevado de uma maneira genética, tem a possibilidade de ter filhos, pelo menos 50% da sua prole, e ter essa doença. Ou seja, se eu tenho um caso índice diagnosticado, os meus descendentes têm pelo menos 50%, de primeira geração, pelo menos 50% de chance de ter essa doença. O mais importante é fazer o diagnóstico precoce, e uma vez feito esse diagnóstico, confirmado esse diagnóstico, que pode ser apenas por um exame de sangue ou por scorezinhos, que alguns médicos já detêm essa propriedade desse conhecimento, iniciar o tratamento o mais breve possível. Essa mesma pessoa perguntou como ela pode saber se aos 5 anos a filha dela tem hipercolesterolemia ou se é um exame específico para isso. Não, o exame não é um exame específico numa primeira abordagem. Basta dosar o nível de colesterol e, de acordo com esse nível do LDL, juntando com outras informações. Se a criança tem pais com essa doença, se a criança tem pais com evento cardiovascular que tiveram infarto numa idade mais precoce, se a criança tem alguns sinais clínicos, normalmente a gente não consegue, às vezes, identificar esses sinais clínicos dessa doença numa fase muito precoce, mas algumas pessoas que têm essa doença têm um halo córneo, né, um halo meio amarelado nos olhos, tem depósito de colesterol em territórios extravasculares, a gente chama de chantelasma, ou acúmulo de colesterol ao longo da superfície dos músculos, né, que a gente chama de xantomas, ou seja, existem algumas dicasinhas que o médico tem capacidade para fazer e determinar se essa pessoa tem essa doença ou não. Tem 3 perguntas na página, só pode ler e responder diretamente para a pessoa. Então, vamos lá. A Mira pergunta para a gente, doutor, qual a idade ideal para se começar a acompanhar os níveis de colesterol? Eu diria assim, Amira, pelo menos uma vez na vida, uma criança deve fazer o exame de colesterol. Uma vez detectado que ela não tem a doença chamada HF, ela pode, obviamente, ser descartada baseada nos seus níveis de colesterol. Eu acho que a criança, pelo menos até a primeira infância, ela deve dosar o seu colesterol, sobretudo se ela tem histórico familiar, ou seja, tem um pai que teve um infarto com idade precoce, tem um pai ou uma mãe que tem níveis de colesterol elevado, eu acho que deve dosar o seu colesterol até antes da primeira infância.
Eu posso continuar aqui com a sequência de perguntas, né? Juliana Viscardi, boa tarde, doutor. Se modificar somente a dieta seria suficiente? Na grande maioria das vezes, ô Juliana, não. Essa é uma doença genética, né? No caso da HF. Obviamente, a dieta, a incorporação do estilo de vida mais adequado, ela é fundamental e ela faz parte do receituário médico. Mas muitas vezes isso não é suficiente para a gente baixar o nosso colesterol. Só para você ter um exemplo, Juliana, do nosso colesterol no nosso sangue, apenas 30% vem daquilo que a gente come, né? Grande parte, 70%, 80% do nosso colesterol que está no nosso sangue, ele é provocado por uma síntese inadequada no nosso fígado. Então, portanto, dieta é importante fazer, dieta é adequado, a gente tem que estimular a dieta, fazer atividade física, mas em algumas situações isso não é o bastante. Então, nessas situações, há necessidade, às vezes, de se implementar, de se complementar esse tratamento com medicação. Tem a próxima pergunta, Roseli Maria. Meu sobrinho hoje é adulto, mas entre os 6 e 8 anos precisou de dieta rigorosa porque seu colesterol era alto, era uma criança obesa. É possível voltar a ter, mesmo sendo magro hoje? Sim, na verdade a HF é uma doença genética, então a criança já nasce com essa doença. Agora, isso não tira dele a possibilidade de ele vir a ter o colesterol por hábitos inadequados. Então, ele não tem a doença genética, mas ele pode adquirir por conta de sedentarismo, de obesidade, de dieta inadequada. Então, nessas situações, não é a doença genética, e sim a doença incorporada por fatores de riscos externos. Boa noite, doutor. O médico disse que meu colesterol estava alto, mas em vez de me tratar, disse para eu esperar alguns meses e repetir o exame. Por quê? Olha, na verdade, não existe hoje, a gente fez parte da formatação de uma diretriz que mostra para alguns médicos, né, para a maioria dos médicos, como tratar o colesterol. Não existe um alvo específico, um alvo geral. Na verdade, cada indivíduo tem o seu alvo de colesterol, que a gente chama de meta, né? Então, isso é baseado na idade, em algumas situações como ter pressão alta, como ter diabetes, ou já ter tido infarto. Para cada caso, existe uma meta de se baixar o colesterol. Baseado nessa meta, você vai usar, a despeito de uma dieta, de atividade física, você vai usar uma estatina, que são os remédios mais apropriados para tratar esse colesterol, em doses mais baixas ou doses mais altas, quando isso se fizer necessário. O colesterol, Misael Souza pergunta, pode ou não ser de origem hereditária? Meus pais não têm, eu posso ter? Então, aquilo que a gente falou previamente, né, Misael? O colesterol pode sim ter origem genética, né? E a criança já nasce com níveis elevados de colesterol. Vânia Moraes pergunta, doutor, o que o senhor tem a comentar sobre a pesquisa 67% da população não sabe se tem colesterol? Essa é uma pesquisa, Vânia, que a gente teve a oportunidade de pilotar, e para nosso espanto, grande parte da população brasileira, e eu acho que a gente não está sozinho nesse cenário, não, o mundo também é assim, não conhece o seu nível de colesterol. Isso muito é bem explicado, porque o colesterol alto, assim como pressão alta, como diabetes, são situações que não causam sintomas. E a gente tem uma tendência a só procurar socorro quando tem alguma dor, quando a gente padece de alguma coisa, né? Isso é uma coisa extremamente preocupante, isso vale a pena ser ressaltado hoje, que colesterol não dá sintoma. O primeiro sintoma pode ser, infelizmente, um entupimento arterial e causar um infarto, ou um entupimento de um vaso que nutre o cérebro, causar um derrame. Tá? Então, eu acho que a palavra-chave aí, Ivan, é sempre a prevenção. Medir o seu colesterol, assim como medir a sua taxa de glicose no sangue, medir a sua pressão, eu acho que sempre isso é bastante interessante. Doutor, tem uma pergunta que passou despercebida, ela acabou subindo. A pergunta do Vitor Feitosa. Doutor, boa tarde. Qual a influência da alimentação / exercícios no portador de HF heterozigótico que faz tratamento adequado com medicamentos? Sim, é muito importante, sim, mas muitas vezes, nesses casos dessas doenças genéticas, não são suficientes.
mas elas agregam, obviamente, a modificação de estilo de vida, estimular a prática de atividade física, ter uma dieta mais adequada, ter um estilo de vida mais adequado, incentivar o abandono do cigarro, como a Vânia está perguntando aqui, de que forma o tabagismo afeta o colesterol. Não existe uma relação direta. Existem alguns estudos que mostram que indivíduos que fumam têm o HDL, que é o colesterol, entre aspas, protetor mais baixo. Então, seguramente fumar não é uma boa sacada, principalmente para quem tem essas doenças. Mais uma pergunta que ficou é da Vânia Moraes Lourenço. Colesterol é genético? Então, o colesterol pode ser de origem genética, sim. Nesses casos, a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Então, repetindo para vocês, tem duas formas. Não é uma doença rara, repito, é uma doença com baixo poder de diagnóstico, né? Infelizmente, não se pensa, e a gente tem que fazer uma meia-culpa, a gente não aprende isso nos bancos universitários, mas a gente tem hoje em dia tentado divulgar bastante, tanto para a população mais científica, como a população leiga, de que há necessidade sim de se dosar o colesterol, principalmente naquelas pessoas que têm fatores de risco, como antecedentes familiares, ou que já tiveram um evento cardiovascular, tiveram um infarto, uma idade mais precoce. Muitas perguntas chegando. Que bom. Mais pergunta aqui da Roseli Maria. Crianças podem ter um infarto? Não é comum, né? Na forma homozigótica, se não tratada, existe uma possibilidade da criança ter um evento cardiovascular, um infarto, até os 10, 12, 15 anos. Obviamente é uma situação de calamidade, né? Desastroso, né? Esse evento, mas obviamente não é uma situação comum nessa faixa etária. Eu posso dar sequência aqui ou você vai ditando para mim? Não, pode Posso dar ter? sequência. Então vamos. Pode à vontade. Os clínicos deveriam alertar, assim como os médicos familiares, com relação à taxa de colesterol. Ótimo, Juliana, eu também concordo com você. Há necessidade, sim, não só na divulgação no meio médico, mas eu acho que também essas mídias sociais, como nós estamos fazendo hoje, servem de ferramentas extremamente importantes, né, para alertar a população, de uma maneira geral, do risco que elas estão passando, né? Essa modalidade acho que é muito importante, principalmente porque nós temos vivenciado uma enxurrada hoje de informações, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes ditas por colegas médicos, que até estimulam os indivíduos que têm colesterol elevado a pararem de tomar a sua medicação, e a gente faz sempre uma ressalva, um destaque, para não fazerem isso, né, antes de parar a sua medicação, que na grande maioria das vezes isso é proibitivo, né? A pessoa que tem um colesterol elevado, que necessita de um tratamento farmacológico, ela deve sim, a despeito de fazer a sua dieta, a sua atividade física, manter a sua medicação por o mais tempo possível, né? Não interromper de forma alguma a medicação que trata do colesterol, não sei em algumas situações extremadas, mas sempre com orientação médica. Regina Garcia Próspero. Doutor, muita gente acredita que seu infarto nada tem a ver com o colesterol alto. O que o doutor pode dizer desse pensamento? Olha, o infarto, de uma maneira geral, é uma doença multifatorial. Existem uma série de situações que podem levar o indivíduo a ter um infarto. A gente chama de fatores de risco, ou agravantes de risco. São pessoas que têm pressão alta, são pessoas diabéticas, tabagistas, mas o principal fator de risco para a pessoa ter um infarto é ter, obviamente, o seu colesterol elevado. Eu me atreveria a dizer que praticamente não existe infarto, pelo menos infarto de origem aterosclerótica, se o indivíduo não tiver colesterol elevado, ou principalmente o colesterol modificado. O colesterol, quando ele adentra as regiões mais intimais do vaso, ele sofre processos de modificações, de oxidações. Uma outra situação que explica muito bem a gênese do infarto, que é a aterogênese, são os processos inflamatórios, né? Mas, de uma maneira geral, o colesterol está intimamente relacionado com esses eventos cardiovasculares. A mensagem que tem que ficar é que o colesterol tem que ser bem baixo e por muito tempo baixo. A Vânia novamente pergunta, e atualmente quais as taxas normais para o LDL? Conforme eu falei, Vânia,
é assim, não existe uma taxa normal para o LDL, existe a taxa normal para cada indivíduo. Nós temos ferramentas hoje que estratificam o risco de um paciente ter um infarto. Isso qualquer médico tem disponível, nós temos hoje, inclusive, um aplicativo dedicado a isso. Uma vez determinado o risco dessa pessoa ter um evento, e esse evento é calculado com a possibilidade de ter um evento nos próximos 10 anos, você estipula metas para reduzir o colesterol. Então, indivíduos de muito alto risco, são aqueles pacientes que já tiveram infarto, a meta estipulada é ter o LDL, entre aspas, o colesterol ruim, menor que 50. Indivíduos que têm um alto risco, por serem hipertensos, por serem diabéticos ou por outras situações agravantes, tem que ter o LDL menor que 70 e assim por diante. Ou seja, quanto maior o risco que a pessoa tem, o risco estimado que essa pessoa tem de ter um evento cardiovascular, mais agressivo e mais agressivo tem que ser também a nossa conduta no tocante a reduzir o colesterol. É importante destacar que existem duas grandes e distintas situações. Os indivíduos chamados de prevenção secundária são aquelas pessoas que previnem o segundo evento, ou seja, são indivíduos que já tiveram um evento prévio, já tiveram um infarto, já tiveram um derrame ou já tiveram uma doença periférica. Esses indivíduos são classificados de muito alto risco. Portanto, os nossos esforços têm que ser tidos em relação a reduzir, basicamente, bastante e intensamente, os níveis de colesterol. Regina Garcia agradece a gente. Cacau Garcia, a atividade física faz diferença para todos os casos? Sim, sim, sim. Na verdade, a gente não tem como mensurar o quão bem faz a atividade física em termos numéricos, mas lembrar que a atividade física, quando bem indicada e quando apropriadamente indicada, ela não é só um redutor de colesterol, ela ajuda a controlar outras funções metabólicas, funções hemodinâmicas do nosso corpo, e a não ser, a gente não pode esquecer que a atividade física sempre promove um bem-estar e uma saúde de uma maneira mais global. Então, a atividade física sempre tem que ser incentivada e incrementada. Cacau Garcia, a atividade física faz diferença, então acho que eu já respondi. A Vânia, quem tem pressão alta, obrigatoriamente tem colesterol elevado? Não existe uma associação direta, mas a gente percebe que, invariavelmente, existe uma correlação, uma associação entre indivíduos que têm pressão alta e indivíduos que têm colesterol alto. A gente pode colocar tudo isso num pacote chamado de síndrome metabólica, né? Que é a junção de uma série de fatores de risco, como diabetes, como colesterol elevado, como triglicéridos elevado, mais obesidade. Isso são os componentes dessa síndrome metabólica. Todos esses fatores de riscos agregados nessa síndrome colocam o paciente cardiovasculares. Doutor, é verdade que o azeite diminui o colesterol? Não, não é verdade. Na verdade, o azeite, principalmente o azeite de oliva, ele tem impacto bastante nas gorduras saturadas ou insaturadas. De uma maneira geral, Vânia, a dieta sempre é bem-vinda, sempre bem estimulada, mas o que a gente não pode, eu gostaria de deixar bem claro aqui, que os indivíduos não podem deixar de tomar os seus remédios por conta apenas e somente de fazer uma dieta adequada. A dieta é importante, a dieta é necessária, mas na grande maioria das vezes, o paciente tem colesterol elevado, ele precisa sim do tratamento adicional com remédios. Hoje nós temos as estatinas, são extremamente disponíveis e fáceis de serem tomadas, com quase zero de efeito colateral. Em alguns casos mais específicos, existem medicamentos biológicos, são anticorpos monoclonais, que podem ser usados. Esses são casos mais reservados para os pacientes de mais alto risco, que tiveram já um infarto, ou que têm a doença HF, eles podem ser utilizados, mas aí há necessidade, obviamente, de uma consulta com um especialista ou com um médico que tenha mais habilidade de lidar com as situações. Doutor Juliana Viscardi, doutor, sou portadora de esclerose sistêmica, risco aumentado de eventos cardiovasculares. E o colesterol?
sempre alterado por conta de tantos medicamentos. E, por exemplo, a diabetes medicamentosa. O que podemos fazer nesse caso? Vamos tentar separar um pouquinho. A esclerose sistêmica é uma doença que ela também é como um marcador de inflamação. Então, todos os pacientes que têm doenças ditas inflamatórias também têm um risco um pouco mais aumentado dos eventos cardiovasculares. Pelo que eu entendi, alguns remédios que ela deve tomar pode eventualmente aumentar um pouquinho o colesterol. E eu trago para esse cenário, por exemplo, para falar um pouquinho de uma doença que também cursa com um quadro inflamatório sistêmico, que são os portadores do vírus da HIV. Até algumas décadas atrás, os portadores de HIV padeciam e morriam por conta de infecções oportunistas. Isso não mais acontece graças a terapias específicas, que a gente chama de drogas antirretrovirais. Então, essas populações hoje vivem mais por conta desses remédios. Mas como tudo nessa vida é uma troca, essa medicação, muito embora proteja esses indivíduos de eventos infecciosos ou quadros mais graves de infecções oportunistas, coloca esse paciente numa dislipidemia, que a gente chamamos de típica dessas situações, que cursa com níveis de HDL mais baixo, níveis de LDL um pouquinho aumentados, mas principalmente com níveis de triglicérides elevados. Para essas situações, e por causa dessas medicações, esses indivíduos também precisam tratar o seu colesterol, muitas vezes com estatina, muitas vezes com fibratos, que são remédios mais específicos para esses aumentos de triglicéridos. No caso da Juliana, eu não sei qual que é o seu nível de alteração de colesterol, mas às vezes é o preço a se pagar por tratar dessa doença. Talvez ela tenha que realmente tomar um remédio específico para tratar o seu colesterol ou o seu triglicérides. Temos mais perguntas? Temos sim. O Robson Nascimento, ele está perguntando, doutor, a água com berinjela ajuda a controlar o colesterol? Eu diria assim, não atrapalha, mas eu acho que também não ajuda, né? Eu acho que assim, tudo aquilo que você faz com a intenção de produzir um benefício é sempre bem-vindo. Eu não estimularia, não prescreveria isso para os meus pacientes, mas não tenho nada contra, não. Eu acho que pode usar, eu acho que é uma situação que muitas vezes fomenta um tratamento mais adequado. Eu dou sequência por aqui? Sim, por favor. Aline Sala Ernesto, tem o triglicérides alto, o que tomar? O triglicérides ele é muito influenciado por estilo de vida, né? O triglicérides, na verdade, ele pode estar muito relacionado com uma dieta inadequada. Eu não sei o seu caso, obviamente, mas pode ser secundária uma ingesta elevada de bebidas alcoólicas, ou pode estar relacionado com níveis também aumentados de glicose no sangue, de diabetes. De uma maneira geral, o triglicérides aumentado, ele responde muito bem modificações de estilo de vida. Quando isso não é suficiente, existem medicamentos específicos para isso, né, que são os fibratos, e temos vários fibratos, que eles podem ser implementados, podem ser prescritos pelo seu médico. Maria Cristina Januário, boa noite, doutor. Meu colesterol bom, eu imagino que seja o HDL, estava baixo e o ruim alto. Então, eu imagino que ela tenha o HDL baixo e o LDL alto. Tomei simvastatina 20 mg por 6 meses. Fiz novos exames e deu tudo normal. Posso voltar a descontrolar? Eu imagino que talvez ela queira parar de tomar a medicação. Não. Uma vez instituído uma medicação para controlar o seu colesterol, essa medicação, em raríssimas exceções, deve ser para o resto da vida. Eu brinco com os meus pacientes no consultório, e eu tenho uma população de pessoas com uma faixa etária mais elevada. Doutor, quanto tempo eu tenho que tomar o remédio? Pelos próximos 60 anos. Então, os indivíduos que têm 40 anos, se eles durarem até os 100 anos, eles devem tomar o remédio até os 100 anos. A mensagem que tem que ficar é assim: colesterol, medicação para colesterol, assim como medicação para pressão, para diabetes, de uma maneira geral, é pro resto da vida. Haroldo, há muito estereótipo sobre pessoas magras, ativas e jovens não terem colesterol. É verdade, mas sabemos que é mentira. É verdade também a sua afirmação. Elas podem ter. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
tem visto um aumento de pessoas com essa característica de colesterol alto? Então, o Haroldo, na verdade é assim, aquilo que eu falei, do nosso colesterol sanguíneo, se eu dosar o seu colesterol agora, possivelmente apenas 20%, 30% vem daquilo que você come, né? Grande parte desse colesterol que está no seu sangue advém do metabolismo diferente, né, errático do seu fígado. Então é o seu fígado produzindo excesso de colesterol. Então, nessas situações, mesmo indivíduos jovens, eu tenho bastante pacientes que são magros, né, não têm sobrepeso, muito menos obesidade, que têm o colesterol elevado, independente do seu peso corpóreo. Doutor, chegou uma pergunta importante do Instituto Vidas Raras. Ótimo. O que o senhor tem a dizer sobre a vacina, sobre o colesterol? Existe, eu não sei se ele quis dizer sobre a vacina especificamente ou sobre os novos fármacos. Sobre a vacina sobre do colesterol, está em estudos ainda em andamento. O que existe, na verdade, isso já está em nível de comercialização, são anticorpos monoclonais. Basicamente, o colesterol, como eu falei para vocês, ele é transportado por lipoproteínas. E ele fica no interior dessa lipoproteína. Esse colesterol, para ser utilizado pelas nossas células, principalmente pelas células hepáticas, ele precisa ser internalizado. Quem faz essa internalização, quem ajuda essa internalização, são receptores. Você imagina um sistema de chave e fechadura? Então, esse receptor se conecta à partícula de LDL, que tem colesterol, e internaliza esse colesterol. Esse colesterol é exportado, é utilizado, e esse receptor volta para a superfície celular para fazer novos ciclos. Alguém um dia contou, esses ciclos são em torno de 100 a 150 ciclos a cada dia, a cada 30 horas. Existe uma situação genética, né, que tem uma proteína com função enzimática que ela degrada esse receptor. Então, eu fico relativamente com um número menor de receptor, então eu tenho o impedimento da internalização desse colesterol. Existe já no mercado dois grandes fármacos, são anticorpos, né, que neutralizam a ação dessa proteína, chamada PCSK9. E com isso, mesmo em níveis tratados de colesterol com estatinas, eu tenho uma redução em torno de 60%, 70% às vezes, nesses pacientes, nos níveis de colesterol. É importante dizer que essa é uma medicação que ela deve ser indicada para casos de exceção, né? Não são para todos os pacientes, principalmente naqueles pacientes que já tiveram um infarto e que, a despeito de estarem tomando medicamentos como as estatinas em doses otimizadas, mantém ainda níveis altos de colesterol. E talvez nos casos dos pacientes que têm a doença genética, que não conseguem controlar os seus níveis de colesterol com as medicações tradicionais, com as estatinas ou com fibratos. Eu prossigo? Lindalva Isabel, quais alimentos ajudam a diminuir o colesterol? Eu diria assim, eu responderia para você assim, Lindalva, quais os alimentos que podem provocar o aumento do colesterol, né? Então, são aqueles alimentos, aqui não tem nenhuma receitinha para vocês, mas basicamente aqueles alimentos mais ricos em gorduras, mais ricos em triglicéridos, né? São os alimentos embutidos, os alimentos industrializados e principalmente as gorduras animais, né? Então eu responderia para você com uma contra-resposta, né? Quais alimentos que devem ser evitados? Principalmente essas que contêm um nível de colesterol, um nível de gordura mais elevado. Eu sigo? Então, tá bom. Vitor Feitosa, doutor, os suplementos de coenzima Q10 e vitamina K2, a MK7 e de ômegas, ajudam a melhorar os efeitos colaterais das estatinas? Então, quando se fala de efeito colateral, Vitor, a gente está entendendo que o principal efeito colateral, que não é frequente, tá? Precisa desmistificar isso, são as dores musculares, que a gente chama de miopatias, né? Só para vocês entenderem, tem basicamente 3 tipos de miopatia, né? Tem a miosite, né? Você tem a dor muscular e alteração dos marcadores de inflamação. Tem apenas a mialgia, que é apenas a dor muscular. E mais raramente, eu digo mais raramente mesmo, a rabdomiólise, que é alteração da função do rim. Isso não é frequente, eu diria que é infrequente, mas alguns casos que
que a gente usa esses inibidores da síntese do colesterol, como as estatinas, alguns indivíduos podem ter realmente esse efeito adverso, esse para-efeito. Não existe estudo mostrando o benefício, pelo menos não existe estudo randomizado do benefício da utilização da coenzima Q10. Até porque esses efeitos colaterais, eles são multifacetados, existem várias explicações para esses efeitos. O que a gente costuma fazer, num primeiro momento, é tentar trocar a estatina, ou estrategicamente reduzir um pouquinho a dose da estatina. Eu sempre digo o seguinte, dá um passinho para trás para tomar impulso, para depois, num segundo momento, dessensibilizar esses pacientes a usar a dose adequada, a dose plena. Resumindo a pergunta, não existe estudo mostrando benefício em relação a reduzir os efeitos colaterais com esses fármacos. O Haroldo ainda, pessoas idosas ou mulheres na menopausa pode ter mais incidência de colesterol? Sim, sim. Existem algumas apresentações que digam fenotípicas, que o colesterol, principalmente na mulher, ele se apresenta mais em algumas situações, principalmente quando ela passa pelo período da menopausa, né? E as pessoas idosas, sim, também teriam um benefício em reduzir o seu colesterol. Instituto Vidas Raras, quando os pais, ou um, ou os dois, têm colesterol, deve-se fazer exame no filho a partir de quantos anos? Bebê, eu acho que não, mas eu acho que a partir dos 6, 7 anos, principalmente em quem tem os seus parentes de primeiro grau, o pai, a mãe, com colesterol alto, ou que já tiveram um infarto em idade precoce, deve fazer o seu exame de colesterol com 6, 7 anos, e possivelmente, se detectar essa alteração, já iniciar o tratamento nessa faixa etária. Cacau Garcia, como reconhecer a HF? Controlo o meu, imagino o seu colesterol, desde os 15 anos, minha filha tem 6, já tem com alteração. O que nos levaria a reconhecer ser um caso de HF? Só para sair do estetoscópio, somos muito magrinhas. Perdão, é estetoscópio, é estereótipo. Estou precisando trocar o óculos. Muitas magrinhas e nossa alimentação é muito correta. Tá. Se é o que eu entendi, hoje, Cacau, nós temos disponível isso para a parte médica e mesmo a população leiga, alguns scores, a gente dá notinha, baseado no quanto está o nível do colesterol, quanto que é o nível do colesterol do pai ou da mãe, quanto que é a presença de doença na família, ou seja, se o pai, a mãe, um parente de primeiro ou segundo grau tiveram um infarto numa idade precoce. Em últimas análises, existem testes genéticos, né? Teste de medicina genética, que a gente pode fazer a procura dessa mutação genética. Na grande maioria das vezes, isso é desnecessário, né? Só em alguns casos que a gente tem dúvida, né? Porque o tratamento deve ser instituído baseado principalmente no nível de colesterol elevado. Então, num primeiro momento, eu descartaria o teste genético. Eu sugiro que você passe num bom clínico, num bom cardiologista, de preferência, ou um endocrinologista que seja afeito a essas situações, e através desses scores que é disponível, ele pode detectar se tem possibilidade ou não de ter essa doença de cunho genético. Eu paro por aqui, termino. É só uma pergunta que a maioria das vezes fazem. É mito ou verdade? O ovo é vilão ou mocinho? Eu diria que não é nem vilão nem mocinho, né? O ovo em quantidades adequadas, ele pode ser mocinho, em quantidades muito alteradas, ele pode ser um vilão. É importante ressaltar que da nossa dieta representa apenas 20% do nosso colesterol. Então eu respondo para você com uma outra pergunta. O colesterol não é um vilão, o colesterol é um vilão, sim, sobretudo quando está muito elevado. Se uma dieta inadequada, com gorduras saturadas, ou com ovos, etc., elevar o seu colesterol, ele é um vilão. Agora, existem algumas propriedades importantes no ovo, né? Existe na gema do ovo algumas proteínas, existe na clara do ovo algumas proteínas, que é a albumina. Então, o ovo, na verdade, ele não é nem vilão, nem mocinho. Depende da quantidade e de cada caso, né? Finalizamos?
Ô, pessoal, tá tão gostoso esse bate-papo, né? Mas acho que o nosso tempo tá esgotado. Eu acho que posso me colocar à disposição, o pessoal deve ter meu contato, meu e-mail. Agradeço a participação de todo mundo. Eu tenho um coraçãozinho aqui, representado por esse coração estilizado. O coração não é assim, mas ele parece ser assim. E eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e me coloco novamente à disposição para uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos vocês.